Boa tarde, retomando os trabalhos do FID 21, Finanças Digitais para a Sociedade. Espero que você tenha aproveitado na nossa plataforma, durante esse período do almoço aí, a oportunidade de acessar os estandes dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores, não só para conhecer melhor os seus produtos, como também para estreitar laços com essas empresas, agendando até, inclusive, reuniões para conhecer aplicações inovadoras de tecnologia no mercado financeiro. Bom, o assunto agora é tecnologia equalizando o jogo, em que se discutirá as aplicações tecnológicas que garantem agilidade e segurança no oferecimento de serviços digitais pelos novos atores do sistema financeiro. Participando deste painel, Guto Almeida, executivo global de Safer Payments da IBM, área que desenvolve soluções de prevenção a fraudes. Também Gustavo Paro, diretor de vendas para a América Latina da R3, uma empresa de soluções de blockchain corporativo. E Alexandre José, que é Chief Architect da Dell Technologies. Também Maurício Magaldi, que é superintendente executivo do Banco Fibra, que vai conduzir esse debate. Claro que fica aí o convite para você enviar suas perguntas a qualquer momento e participar, contribuir com esse debate. Muito bem, então com a palavra o moderador, agora é com você, Magaldi. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao painel aqui no FID. Um prazer estar com vocês, Alexandre, Guto e Gustavo. Sempre interessante os debates. A gente está aqui às vésperas de grandes transformações, né, da pós-pandemia. A gente estava falando aqui na prévia. E a gente começa falando de um aspecto importante, que é a questão de ataques cibernéticos, né? Os números mostram aí um grande aumento nesse tipo de ataque durante o ano de 2020, desafio que só aumenta com a abertura de APIs para o mercado corporativo, B2B e afins. O próprio Gartner tem um relatório de cybersecurity, que foi emitido agora em janeiro de 2021, que enfatiza esse ponto, né? Até 2025, pelo menos 75% das organizações vão encarar um ou mais ataques cibernéticos. Os pesquisadores indicam um aumento de até 7 vezes comparado a 2020. Para falar um pouco desse tema, a gente traz aqui o Alexandre, que vai falar de Cyber Data Recovery, garantindo a continuidade dos negócios. Vamos lá, Alexandre, obrigado. Obrigado, Magaldi, pela introdução. É fato, realmente, que o número de ataques cibernéticos e fraude no sistema financeiro aumentou exponencialmente, principalmente no último ano de 2020, isso segundo os próprios analistas. E tem várias razões para isso, né? Primeiro, mudou a taxonomia de como a gente mantém a força de trabalho, o fato de estar remoto, de ter, na verdade, os escritórios ampliado para dentro das casas das pessoas, expandiu muito o que nós chamamos de perímetro de segurança. Além disso, o próprio regulador, né, o Bacen, tem um cronograma muito forte dessa questão do Bank as a Service, muito orientado à API, como você comentou, que também traz desafios, seja do ponto de vista de conhecimento, ou seja do ponto de vista de sofisticação dos hackers, né, aqueles que atacam aí os ambientes financeiros. Dentro desse cenário, é interessante a gente segregar, entre os vários tipos de ataque, aqueles que mais têm monetizado os hackers. E por incrível que pareça, o ataque hoje que está em moda e na Deep Web ou na Dark Web tem sido extremamente discutido são os chamados de ransomware, ou sequestro de dados, na verdade. Numa época, né, que a gente fala muito de LGPD, a gente fala GDPR, a proteção da confidencialidade, a privacidade das pessoas, incluindo novamente o cronograma do Bacen aí para julho, já no próprio Open Bank, vejam que esse é um dos principais targets, né, os principais alvos hoje do ponto de vista das pessoas que estão explorando essas vulnerabilidades. Só para dar uma ideia para vocês, se você fizer a rápida pesquisa lá na Deep Web ou nos fóruns, você vai encontrar codinomes do tipo Big Hunter Game ou Challenge Monetization, que são todos os apelidos dados por essas entidades criminosas que visam, na verdade, atacar e sequestrar os dados das organizações. E o sequestro normalmente bem sucedido, principalmente nas indústrias financeiras, ele pode gerar um revenue stream gigante para essas entidades.
No passado, isso acontecia muito do ponto de vista de pessoa física, né? O target era as casas ou os endereços pessoais, porque normalmente as pessoas com pessoa física não tinham uma sofisticação tão grande. À medida que se criou-se o modelo de cloud e deixou de se ter aquele perímetro, né, como se fosse um castelo ali medieval protegendo os dados das corporações, isso ficou-se mais sofisticado. E hoje, do ponto de vista do atacante, a sofisticação é tão grande que eles não visam só, na verdade, roubar o dado, mas eles visam, inclusive, eliminar processos de recuperação desse dado. Então, eles atacam também todos aqueles sistemas de backup, aqueles sistemas de recuperação que garantiam a continuidade do negócio. O ataque hoje está tão sofisticado que tem alguns ataques reportados aí pela própria Security Harbor, falando muito de atacar catálogo digital de tape, de fitas, né? Então, imagina que uma coisa super segura, né? Que é você guardar o dado no tape, num outro site, até então, garantindo toda a imutabilidade daquele dado. Hoje, os atacantes se referem a esse catálogo digital e praticamente apagam o histórico, não permitindo que as organizações consigam achar o dado naquele acervo e recuperar, e daí ter sucesso no sequestro. Dentro desse cenário, a gente tem visto uma inovação muito grande na indústria, os fabricantes têm procurado, na verdade, criar mecanismos para se proteger contra esse tipo de incidente, porque ele pode certamente acarretar não só a perda monetária ali do valor do sequestro, mas também a credibilidade da organização. Por essa razão, foi até criada uma organização nos Estados Unidos chamada Shattered Harbor, que está visando apoiar literalmente as organizações financeiras como um grande consórcio, tratando, na verdade, de medidas de resiliência e plano e trazendo, na verdade, melhores práticas para esse novo normal que nós estamos vivendo, principalmente do ponto de vista de proteção de dados contra esse tipo de ataque, que é o ransomware, sem citar os outros vários mecanismos de fraude. Mas focando especificamente no ransomware, são várias práticas de imutabilidade, de garantia do dado, de segregação, de controle digital, que permite que as organizações respondam de maneira bem rápida. A Dell tem apostado muito nesse tipo de tecnologia e ela tem criado hoje os chamados cofres digitais. São, na verdade, mecanismos lógicos que permitem que você segregue e proteja todos os dados da organização, literalmente todos os dados que estão online ou que estão guardados dentro do processo de backup, fazendo com que todo o processo de análise, de entrada nesse cofre digital seja feito por machine learning, inteligência artificial, e garante que a recuperação e o processo, na verdade, de resiliência, de continuidade dos negócios, tenham pelo menos o fundamento do dado garantido no caso de um tipo de solução como essa. O Guto está aqui com a gente tem parceria também com a IBM e com outras instituições muito competentes nessa área financeira, justamente para levar isso para o mercado e trazer, na verdade, maior segurança e, principalmente, uma tranquilidade para os gestores, porque, de fato, nesse modelo que nós estamos hoje, de tecnologias geograficamente dispersas em cloud, com IoT, com funcionários remotos, essas vulnerabilidades podem vir de qualquer lado. Tá? Você também citou, Magaldi, essa questão do Gartner. O Gartner fala de um framework bastante interessante nesse apelo, que não é só, obviamente, ferramentas, né? Tem toda a propriedade intelectual e treinamento. E eu sempre brinco, né, que é injusta essa briga, né? E os motivadores de um atacante versus o cara que está defendendo. Porque o cara que está defendendo, ele tem um horário a ser cumprido, ele tem um contrato de trabalho, e a motivação do hacker que está explorando esse tipo de vulnerabilidade pode ser por várias políticas, por questões ideológicas, por questão monetária, como é o caso do anti-ransomware que está acontecendo na organização. Então, essa briga ela é, de fato, muito desafiante, porque enquanto um, 24/7, luta por um propósito, o outro, na verdade, tem os seus objetivos corporativos. Esse é um dos assuntos, realmente, que eu queria levar para o time e devolvo a palavra para você, Magal.
Muito legal, realmente são incentivos diferentes, né? Quem defende e quem ataca tem motivações, incentivos e até recompensas diferentes para se manter bem protegido. Eu vou passar a bola aqui para o Paro, para ele comentar um pouco em relação ao que ele tem visto nesse sentido e as análises dele em relação a esse volume que está aí crescendo agressivamente. Acho que você está no mudo, Paro. Agora sim, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Primeiro, obrigado aí pelo convite, turma. Obrigado aí, Magaldi. Parabéns a Jota aí pela introdução. De fato, é um tema extremamente quente. Ele não é novo, mas ele se agravou aí durante a pandemia, né? E eu acho que essas iniciativas todas que estão acontecendo, elas vêm aí em prol, na verdade, de como o Alexandre comentou, né, defender o cidadão, defender aí as informações e dados, os valores, tudo que você tem hoje disponível. Hoje quase tudo que você tem está disponível na internet, então está disponível de alguma forma digital e acessível. Isso é uma grande barreira, ou um grande convite de entrada, né, na verdade, para que os malfeitores aí tenham esse incentivo. Do lado assim, puxando um pouco para o lado do blockchain, né, mais especificamente falando de criptomoedas e tal, o blockchain, ele de certa forma, ele funciona como uma barreira para esse tipo de ataque, né, ele funciona como uma barreira de acesso, e tanto que você, por mais que você escute aí nos casos específicos de criptomoedas, né, que você escuta, mas sumiu X moedas da carteira tal, da carteira Y, da carteira Z, normalmente são ataques a quem está fazendo a custódia da moeda e não a rede em si, né? Não a rede daquela moeda específica em si. Então, e aí, por que eu entrei nesse tema da custódia? Porque custódia, de fato, você comentou dos digital vaults que vocês estão criando, mas custódia, de fato, ainda é uma das grandes barreiras de entrada para o mundo de cripto, né, para o mundo de ativos digitais. Eu costumo comentar que a gente está acostumado, né, a gente acostumou a ver nosso bisavô, nosso avô, nosso pai a guardar dinheiro no banco, guardar as coisas no cofre, assim, a ter um ecossistema em volta que faz o suporte para aquela guarda de bens, né, para aquela guarda de ativos que a família tinha. E agora, quando você se depara com uma situação onde você tem, de certa forma, uma liberdade maior em relação à gestão dos teus ativos, por outro lado, você tem a responsabilidade da custódia desses ativos, assim, você acaba fazendo aí, tendo que quebrar uma barreira cultural. E essa é uma oportunidade muito grande que se abre. Então, principalmente aí, no caso de moedas digitais, no caso de ativos digitais, assim, no caso de moedas digitais, acho que tem mais um viés aí financeiro, é uma oportunidade principalmente para os bancos. Você vê hoje grandes bancos globais investindo alguns milhões de dólares em empresas, startups que fazem custódia de ativos digitais. Isso são investimentos recentes, e eu acho que essa tendência ainda vai por um tempo, e assim, é um movimento natural, né? Se você pensar que você já confia na figura do banco por si só há muitos anos, por N motivos, ele te oferecer um serviço de custódia, por exemplo, de moedas digitais, eventualmente entre ele e uma exchange, pode ser que você tome a decisão aí de ficar com o banco que você já conhece. Então, mas assim, é um tema que está sendo endereçado de várias maneiras. Eu gostei aí do que você comentou. Eu acho que qualquer iniciativa é bem-vinda e é muito necessária. Do meu lado é isso. Volto para você, Magaldi. Obrigado, Gustavo. Guto, qual que é a perspectiva tua e da IBM em relação à recuperação de dados nesse cenário cada vez mais caótico de ataques? Magaldi, obrigado, prazer estar aqui com vocês, pessoal. Esse tema é um tema complexo, né?
eu queria fazer 2 pontos com relação ao tema, né? O Alexandre mencionou o fato das motivações, né? Nós temos aí fraudadores com motivações diversas e temos do lado de cá um mundo corporativo com suas características e até limitações do ponto de vista de defesa, né? Então, quando você olha o tema de prevenção à fraude, né, que é o tema do meu dia a dia, o que a gente vê é que os fraudadores, eles têm uma rede de colaboração de dar inveja, né? Em especial quando você fala de prevenção à fraude, por mais que o combate à fraude seja algo de comum interesse, ainda existem muitos muros, né, nas organizações, por até medo, né, de compartilhar informação, porque você está se expondo à medida que você abre conhecimento, né? Então, o que a gente vê é, na prática, uma rede de malfeitores extremamente articulada, e quando um identifica uma fragilidade, uma possibilidade de abertura de uma porta, ele dissemina aquilo com uma velocidade muito grande e o que seria eventualmente um evento individualizado vira um evento, pode vir a virar um evento de grandes proporções, né? E isso realmente transforma toda essa dificuldade em algo mais crítico, né? Do ponto de vista de prevenção à fraude, o que a gente vê, né, é que nós estamos identificando no varejo, né, transação por transação, é menos o aspecto que o Alexandre focou a abordagem do tema em ransomware, né, que é algo mais elaborado e que tem um impacto mais amplo, né? Já no prevenção à fraude em pagamentos, nós estamos brigando por parar cada transação que venha que seja fraudulenta. E nesse contexto, o que a gente vê é o quê? É uma necessidade de fazer uso das informações que estão disponíveis, né? Porque hoje está tudo muito distribuído. E você imaginar que você tem dentro da sua casa uma solução estanque e que você consegue se proteger com tudo que está dentro de casa é limitante, né? Então, o que a gente vê de melhor prática do nosso lado é realmente acessar todas essas bases que estão disponíveis, né? Então, quando vem uma transação, saber de onde está vindo essa transação, esse IP é um IP confiável, o e-mail que está por trás disso é um e-mail que foi criado recentemente? Não, é um e-mail que já tem muito tempo. E os dados da transação, né? Dados da utilização do equipamento, né? Então, autenticação do equipamento, autenticação de como o usuário está utilizando o device móvel dele, né? Tem características marcantes que cada um de nós temos quando nós estamos fazendo um uso do nosso celular. E as aplicações aprendem, entendem a te reconhecer. Então, fazer uso de todo esse arcabouço de informação em tempo real para se tomar uma decisão é algo muito importante. Então, nós, em prevenção à fraude, temos aí uma atenção muito grande com todos os dados cibernéticos e como que podemos fazer uso dessa informação para proteger as transações. Era isso, do meu lado. Não sei se ajudou. Magaldi, de volta. Muito legal, Guto. O que está ficando claro para a gente é que são diversas camadas de proteção. Não dá para ficar inerte em nenhuma delas esperando acontecer um evento, né? Prevenção em todas as camadas, seja de prevenção, seja resiliência, seja na recuperação. Realmente é um trabalho desafiador, mas que precisa ser feito se a gente realmente vai ser totalmente digital no mercado financeiro daqui para frente. Vamos dar um pouquinho de pauta, nem tanto assim, e a gente passa a falar um pouquinho aí das CBDCs, né, as moedas digitais dos bancos centrais. Tá? O Gustavo está trazendo aqui essa palestra
E a introdução, assim, que a gente pode trazer para vocês é que o movimento das criptomoedas, que hoje são mais de 2.400, né? Tanto iniciativas como o Diem, que é a moeda ou a criptomoeda patrocinada ou iniciada pelo Facebook, começou lá atrás com o nome de Libra e hoje já mudou de nome para Diem, e também os movimentos do Yuan digital na China aceleraram exponencialmente as conversas dos bancos centrais no mundo inteiro sobre a criação dessas chamadas moedas soberanas ou moedas digitais dos bancos centrais, o CBDC, na sigla em inglês, inclusive com 4 projetos sendo tocados pelo banco, o BIS, né, o Bank for International Settlement, que é considerado o banco central dos bancos centrais, né? Inclusive, hoje de manhã, o nosso Banco Central anunciou o resultado de um estudo que eles conduziram em relação ao CBDC, e para falar mais em profundidade nesse assunto, eu convido agora o Gustavo Paro. Legal, obrigado, Magaldi. Vamos lá, acho que é um tema, você trouxe todas as provocações possíveis aí, ou como a gente costuma dizer, todos os aceleradores possíveis em relação ao tema, né? CBDC, ou moeda digital fiduciária, ou soberana, ou emitida por um banco central, ele está dentro de um pacote que a gente chama, como um todo, da evolução, né, do mundo de ativos digitais, não só correlacionados à CBDC, mas também a gente envolve nesse arcabouço aí também, basicamente 4 tipos de moedas, né, diferentes. A gente envolve aí as criptomoedas. Então, a gente tem um modelo que seria o que a gente quer conhecido como B-Money, que são as Bank Monies. Então, são as moedas emitidas aí por bancos privados. Você tem as Electronic Monies, que são aí as conversões como stablecoins emitidas, por exemplo, como o USDC, que ela faz um pareamento com o dólar, né? Ela tem um pareamento com uma moeda real. E você tem, de fato, o investment money, que é aí emitido aí por investidores privados ou fundos, enfim. Então, a gente quer dar um pouco do cenário em relação a isso tudo, porque o movimento ele é um só, né? E você trouxe muito bem a provocação no começo em relação aos aceleradores. E por quê? A gente, particularmente, a R3, ela vem participando de forma ativa, vamos dizer assim, em alguns casos de uso já há alguns anos, né? Então, desde basicamente 2016, a gente vem participando de projetos no Canadá, como o Projeto Jasper, o UBIN com o Monetary Authority of Singapore, e assim, e algumas coisas espalhadas sobre o mundo, pelas fases, né, que eles são projetos que iniciaram em 2016 e já estão aí na sua 4ª, 5ª fase de evolução, e o que acontece é que, assim, vinha num ritmo ok, até a Libra, basicamente. Então, a Libra foi um grande acelerador, mesmo antes de virar a DIN. A primeira versão, né, que foi super criticada, e depois veio a Libra 2 já com uma versão um pouco mais adequada em questões regulatórias, e aí virou o DIN, o que de fato acelerou as conversas entre bancos centrais, principalmente do lado de você ter o que é conhecido como a CBDC Retail, né, ou uma moeda soberana digital para varejo, que é aquela que o Banco Central emite diretamente para o bolso da população, né? Então, até então, a maioria das conversas, ou a grande maioria das conversas, estavam em torno do que é conhecido como CBDC Wholesale, ou moeda soberana digital de atacado, basicamente tentando endereçar questões de liquidação bruta em tempo real, né, mais conhecido como o RTGS. Você ter uma liquidação em tempo real em transações eventualmente interbancárias ou entre países, entre bancos centrais, então transfronteiriças. E aí se migrou um pouco ou se misturou um pouco as conversas em relação a atacado e a varejo. E de fato, se você olhar os números e gráficos, a gente tem um material que normalmente a gente compartilha, você vai vendo no mapa a evolução de 2019 para 20 para 21, a quantidade de países de bancos centrais que aderiram a algum tipo de iniciativa
de CBDC. Então, a gente tem aí dois tipos em relação a bancos centrais, o que a gente chama do single e do multi-party CBDCs. Você tem CBDCs como os bancos centrais individualmente trabalhando em iniciativas e para atender lá a sua região, o seu local, mas você tem também consórcios, entre aspas, sendo montado entre bancos centrais, onde você vai ter emissão de uma moeda que tenha a equivalência monetária em diversos países para que você consiga fazer essas transações entre países usando essa criptomoeda fiduciária, né? A gente tem um caso real, o primeiro caso real, acho que no mundo, foi de Bahamas, né? O Sandcoin, que aí engloba vários países ali pequenos, né, da região, mas que é um caso de uso que foi lançado em outubro de 2020, que está ativo, né? Eles estão de fato utilizando, e outros indo na sequência, né? Particularmente, a gente tem trabalhado muito próximo do Riksbank na Suécia. A Suécia identificou a redução drástica e quase a zero do uso da cédula, né, da moeda, e aí decidiu, eles, assim como na China, eles não controlam diretamente os meios de pagamento, então eles decidiram partir aí para o desenvolvimento de o incentivo foi, de fato, criar uma criptomoeda e para ter um papel um pouco mais ativo em relação à moeda, né, aos pagamentos internos, então gerar uma moeda que de fato possa ser utilizada como meio de pagamento digital. A gente tem participado também França e outros países, mas assim, a coisa tá andando bem, e o que é importante, assim, eu gosto ela tem uma ascensão, né, uma historinha, e ela acaba levando os ativos digitais como um todo, né? Então, o efeito DIN, você comentou sobre o BIS, e foi bem pertinente, porque se você analisar os pronunciamentos do presidente do BIS durante os últimos 3 anos, 2019 para cá, assim, em 2019 ele deu um pronunciamento público dizendo que, assim, CBDC, assim, era contra completamente, não deveria existir, totalmente contra. Aí, mais ou menos, junho, isso foi em março de 19, mais ou menos em junho de 19, onde teve o anúncio da Libra, ele já falou, pô, bacana, vamos analisar a possibilidade de se fazer alguma coisa. Você dá risada porque você acompanhou essa história. Final de julho, ele já se pronunciou dizendo que os bancos centrais deveriam começar a olhar a criação de uma CBDC. E agora, em 21, é engraçado, em março de 21, ele lidera as iniciativas assim, não só lidera, mas quando eu falo lidera, ele também mapeou várias arquiteturas de referência que você precisa para a criação de uma CBDC, né? Então, inclusive, que a gente usa. A R3, nesse ponto, ela, aproveitando, né, que a gente já tinha essa expertise desde 2016, e que a gente acompanhou todo esse crescimento do acesso dos bancos centrais à CBDC e toda a evolução, tanto em termos de market cap, das criptomoedas e tudo mais, aquela avalanche de investidores institucionais buscando saber como é que eles entravam, como é que se seriam criados fundos, cobrando os bancos de como que eles poderiam fazer um percentual do portfólio usando cripto. Então, o que a gente fez? A partir em setembro do ano passado, a R3 lançou um grupo de trabalho de CBDC, que teve sua fase completa em dezembro, então a gente rodou 3 meses esse grupo de trabalho. Basicamente, a gente dividiu o grupo de trabalho em três streams, né, em 3 linhas de discussão: técnica, impacto, que seria negócios, e regulação. E, cara, para nossa surpresa não, a gente já tinha meio que essa expectativa, mas a gente teve a adesão de mais de 140 instituições em todo o mundo, mais de 450 pessoas inscritas, mais de 45 bancos centrais, entre bancos centrais e reguladores conectados, e fora especialistas no assunto e tudo mais, e isso acabou evoluindo para um programa que a gente está lançando agora, que
que é um programa de sandbox, é um ambiente de teste, onde esses participantes, e quem mais entrar, vão poder, de fato, testar. A gente desenvolveu uma aplicação onde eles conseguem testar a emissão, o compartilhamento, né, o envio, o recebimento, o saque, vamos dizer assim, e o burn, né, e como você queima uma criptomoeda dos distintos papéis. Então, você pode fazer isso num papel de banco central, num papel do banco comercial, de uma corporação. Então, se eventualmente você não precisa ser uma instituição financeira para lançar a tua criptomoeda, você pode ser uma corporação, por exemplo, que tem sede no mundo inteiro, que você queira usar uma moeda estável, lastreada numa reserva real, para fazer, por exemplo, suas movimentações de livro caixa entre as subsidiárias da tua empresa. Então, esse é um caso de uso real que a gente vem acompanhando, e tem vários desses, mas assim, a gente criou justamente esse sandbox para estimular que as empresas ponham a mão na massa ali e comecem de fato a testar. Então, com isso, eu vou deixar aí os próximos temas para o debate final. Vou voltar para você, Magaldi, e aí a gente segue com os próximos assuntos e depois volta para esses debates. Legal. Eu vou perguntar até para o Guto, assim, olhando do ponto de vista de resiliência, né, que tipos de implicação os bancos tradicionais, os bancos centrais, os bancos digitais poderiam passar a ter envolvendo uma transação ou um aumento de transacionabilidade com uma moeda digital desse tipo? Aumentam os riscos, diminuem? Você consegue, de certa maneira, avaliar esses impactos, Guto? Magaldi, é muito cedo ainda para você poder fazer uma análise da forma como você está propondo, né? A gente sabe que é tudo muito diferente do que está posto, né? Mas, assim, e essa pergunta vem sendo colocada à prova em todo o painel que a gente tem, não é a primeira vez que ela aparece, né? Mas, assim, a gente está enxergando essa forma de transacionar como um novo uso de caso, tá? E como todo novo caso de uso, como todo novo caso de uso, a gente precisa entender as especificidades e realmente destrinchar e identificar como que a gente vai conseguir fazer a leitura que precisa ser feita no momento em que a transação estiver passando. Então, assim, não existe mistério, né? É como uma outra transação que precisa ser identificada com seus atributos e mapeados quais são os atributos que vão realmente dar alguns indicadores de normalidade ou anormalidade. Porque você, quando está avaliando uma transação, você olha pelo lado de onerar ou desonerar o risco da transação. Então, nesse sentido, é como a gente está vendo, tá? Agora, é importante mencionar também, né? Isso tudo está muito embrionário, não sob a ótica de tudo que está acontecendo, né? Como o próprio Paro falou, mas sob a ótica de realmente começar a pensar em como blindar esse canal, né? Porque são muitas variáveis que ainda estão se mexendo, né? A gente vê no dia a dia, quando as pessoas estão lançando novos produtos, né? Até uma predisposição a não olhar o risco que este novo canal, esse novo caso de uso tem de sofrer um ataque, de sofrer fraude, né? Então, eu já vi muitas pessoas muito críticas em relação a adotar essa postura reativa, né? Tem que se pensar com antecedência para que, quando entrar no ar, já esteja extremamente protegido, né? Esse caso em si, eu ainda acredito que ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, até que a gente consiga ter aí um padrão e, a partir desse padrão, a gente construir essa camada de proteção para defender dessas transações. A outra coisa que tem que levar em consideração também é que tem que ser relevante do ponto de vista de volumetria, né? Então, nós vamos falar mais a respeito de outros tipos de transações que já nascem e rapidamente escalam com uma violência muito grande e ganham essa relevância, né?
mas isso aí é assunto para a gente falar daqui a pouco. Tá ótimo. Obrigado, Guto. Alexandre, do ponto de vista aí de recuperação de negócio, usar blockchain para moedas digitais de bancos centrais apresenta algum pró, algum contra? Vocês já estão pensando em algo nessa linha? Obrigado pela pergunta, Magalhães. Primeiramente, quero agradecer sempre a aula, né, que eu paro falando desse tema, né? Eu sempre me coloco aqui como aluno dele. Ele comentou até essa questão do BIS lá em 2019, né, que foi mudando de opinião. E é engraçado, porque nessa época do Facebook eu estava lançando o Libra, né? Eu lembro que a Apple estava lançando o cartão de crédito, aquele metálico, bonito, né? E não fizeram polêmica nenhuma com relação à Apple, né? Lançou lá o cartão dela. Agora, com relação ao Facebook, o Zuckerberg teve que ir lá no Senado norte-americano, né? Chegou a ser intitulado, né? Um perigo para a economia mundial. Esse tipo de coisa eu acho que está muito ligado ao que o Guto comentou também, a maturidade, né? Eu gosto muito de estudar principalmente o mercado asiático para isso, e a adoção desse tipo de tecnologia. Vou dar um exemplo da China, né? Que, para mim, é um estudo de caso interessantíssimo que mostra como a cultura, na verdade, interfere diretamente nessa adoção e no aprendizado disso, né? A China praticamente passou lá do estágio, né, rural, né, onde a maior parte das pessoas estava no meio rural, para um mundo de cashless, né? Onde Alipay, né, WeChat estabeleceram os primeiros métodos de pagamento. Então, até um mendigo, se vocês colocarem no Google aí, você vai ver que os mendigos pedem, na verdade, esmola lá na China, né, por QR Code pendurado embaixo do pescoço, né? Então, culturalmente, implementar uma criptomoeda na China é uma questão super simples, porque culturalmente todo mundo já usa isso, né? Do ponto de vista cultural, é isso que o Guto falou, né? O caso de uso, né? A leitura do cenário, a transação com uma outra, isso já está incorporado na cultura. Já do lado ocidental nosso, a gente ainda está se adaptando, né? Eu concordo plenamente que as tecnologias hoje são robustas o suficiente e já não é mais um problema de tecnologia. Eu acho que é muito mais você achar um modelo de negócio e achar aquele quadrante que é bom para todo mundo, né? Porque eu acho, versus outras moedas digitais, todo governo está preocupado com essa questão da divisa, né? De regular, né? De impor, né? E do ponto de vista utópico, seria legal a gente ter aquela moeda universal que não dependesse de nenhum palácio do governo regendo, mas do ponto de vista, na verdade, de riqueza do país, isso é impossível. Então, essas questões que estão muito mais ligadas ao cultural, eu acho que vai predominar a partir daí, tá? Sobre a questão de resiliência e segurança, né? O Pário é um especialista aqui, eu sempre aprendi com ele que essa questão do blockchain, da imutabilidade, da segurança, ele comentou muito bem que hoje o principal alvo, né, de insegurança, o principal perímetro aí é quem tem a custódia, é a ponta da rede, né? Mas a rede em si, por ela só, ela já tem uma robustez suficiente para garantir qualquer tipo de transação. Agora, o tipo de uso, a interface, a ponta, eu acho que a gente pode usar um modelo paralelo com isso, é o Pix, né, que é do Bacen que lançou, que teve uma adoção gigantesca. Você não em número de dinheiro, de volume transacionado, mas se olhar o número de transações, isso aumentou exponencialmente o que está batendo lá no core system das organizações. E por trás disso vem uma série de outras fraudes que são gaps deixados pela própria cultura, né? Você está aprendendo como desenvolver a sua plataforma, está aprendendo a como consumir, interagir, está aprendendo como regular isso, né? Em 10 segundos lá, que é o tempo de transação do Pix, por exemplo, existe uma velocidade gigante de acontecer aquilo e pode acontecer sem limite, transferência. A gente só olhar aí o relatório de estatística lá do Bacen sobre o Pix mostra exatamente isso. Então, para ser, na verdade, assim, bem emblemático, concordo e aprendi muito com os outros dois aqui. Do ponto de tecnologia está resolvido e do ponto, na verdade, acho que de segurança e resiliência de negócio, o que a gente tem que fazer é se aculturar, a saber usar melhor isso. E, na outra mão aqui, a gente tem uma universidade hoje que não forma os profissionais para isso. Quer dizer, as corporações estão tentando investir em criar uma mentalidade, gente capacitada, e hoje é fato que falta mão de obra capacitada para usar essas tecnologias emergentes no Brasil. Então, a gente só vai ter, na verdade, o equilíbrio desse sistema na adoção
e da segurança, de resiliência, a partir do momento que tiver profissionais treinados, que tiver uma adoção e culturalmente tiver mais disseminado na sociedade. Esse é o meu ponto de vista. Eu volto a palavra contigo, Malvado. Muito bom, obrigado, Alexandre. E agora aqui a gente vai ter um rápido break comercial e volta daqui a pouco para falar aí sobre gestão de fraudes para pagamentos em tempo real com o Guto Almeida. Até já, pessoal. We started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage or cloud. We kept going, working with our customers to enable a kind of technology that can guide an astronaut back to safety and help make a hospital come to you instead of you going to it. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. Olá, nós somos a IDWall. Com a nossa solução All-in-One, você valida a identidade de seus usuários, faz a gestão de risco e atende às normas de compliance. É 100% simples, rápido, seguro e digital. Integre nossa solução via API ou SDK e configure de forma personalizada com as regras mais relevantes para o seu negócio. Acesse idwall.co e descubra mais. Uma revolução acontece quando as pessoas percebem que podem mudar o futuro. A tecnologia, os negócios, os trabalhos, as pessoas estão mudando. Estamos no meio da 4ª revolução industrial. A Salesforce pode ajudar você nessa transformação. Há 20 anos, estamos focados em um único objetivo: ajudar empresas a se conectarem com seus clientes de um jeito totalmente inovador. Salesforce, o CRM número 1 do mundo. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does... Does it... Got it. ServiceNow, the smarter way to workflow. Então, pessoal, estamos aqui de volta depois desse break e vamos comentar um pouquinho aí sobre a gestão de fraudes aí com o Guto. Para introduzir o tema, o Alexandre fez até um bom gancho aí no comentário dele, a gente conversando aqui sobre Pix, né? O Pix já é um favorito, né, do mercado financeiro, os usuários dos bancos têm adotado massivamente, né? E no relatório do Banco Central agora de março, o Pix anotou cerca de 1 bilhão de transações dentro do Pix e um total de 787,2 bilhões de reais transacionados, né? Então a gente já vê que o Pix realmente já tomou o lugar da TED, do DOC somados e também virou a parte da cultura do brasileiro,
Para falar um pouquinho de gestão de fraude num cenário com volumes e tempestividade como esse do Pix, vou chamar aqui o Guto Almeida para comentar para a gente. Obrigado, Magaldi. Bom, primeiramente, realmente o Brasil, quando mencionávamos da Ásia, né, adoção de tecnologias, o Brasil ele não fica para trás do ponto de vista de adoção de tecnologia. Então, se tem alguém que imaginava que não seria uma adoção tão rápida, acredito que, no mínimo, ele está muito surpreso, mas não deveria. O que eu gostaria de fazer é dar alguns passos atrás e olhar o que está por trás disso sob a ótica de cultura, quando a gente falava, né, no tema anterior. Se a gente viaja aí 20 anos, 30 anos no tempo, quem não passou pela situação de comprar um cartão postal e enviar para casa, seja para os pais, seja para a esposa, para a namorada, e chegar e o cartão ainda não ter chegado, né? Então, esse era o contexto que nós, como sociedade, vivíamos. Naquela ocasião, como que era pagamento? Eu trabalhei no Banco Nacional, extinto Banco Nacional, era responsável por uma agência, por ordens de pagamento na agência. Eu fazia o algoritmo para envio de ordem de pagamento de uma agência para outra na mão, com base na definição do banco. E a pessoa recebia um telex na outra agência e tinha que refazer, recalcular, e aí ele poderia pagar. Então, assim, a gente enxerga como que o ambiente que a gente vivia e o que se esperava de um pagamento. Tinha tolerância para isso, né? Agora, o que está acontecendo hoje? Hoje você pega um avião e vai para a sua viagem. Quando você chega na sua viagem, você está batendo foto, mandando WhatsApp, está fazendo Facebook, FaceTime, é tudo muito instantâneo. E tudo isso influencia em como nós esperamos que a gente possa fazer pagamentos, como a gente pode lidar com os nossos bancos, né? E aí vem aquela dificuldade tremenda, porque, na realidade, se contrapõe startups com grandes legados, com grandes operações que viabilizam aquilo. E aí está o grande choque, né? Do ponto de vista de prevenção à fraude, desde muitos anos atrás, né, as mesmas 2 décadas, como que se faz prevenção à fraude? Se faz prevenção à fraude criando regras de negócio, né? Ou seja, se identifica algumas características, os analistas, na transação e codifica aquilo e coloca aquilo no programa. Quando aquela transação tem aquela característica, ela é alertada e ela não segue adiante, aí passa para um back-office, tem todo um tratamento, né? E isso funcionou bem durante muito tempo. Chegou num momento onde estava tendo uma necessidade muito grande de volumetria e já uma diversidade grande de transações, surgiram aí os grandes modelos estatísticos em rede neural que começaram a criar modelos consorciados, né, de dados mesclados e começaram a identificar comportamento que saía daquele padrão que Deus sabe lá como foi identificado como padrão, porque é tido como uma caixa preta, e a caixa preta é aquele negócio, é o que ela fala, é isso, não é isso, e você acredita e você respeita, né? Então, assim, de lá para cá, nós tivemos, no início dos anos 2000, um grande levante de fraude, né, em meios de pagamento, e aí mais cartões, né? Clonagem de cartão. Quem não lembra daquela época? Putz, clonaram o meu cartão, copiaram a taxa magnética e aí começava a chegar a transação de todo lado, de POS, né, de terminais e até e-commerce, que nem era tanto difundido na época. Mas veio uma resposta para aquilo. Foi o quê? A implementação do cartão com chip. Até eu que trouxe o cartão com chip para o Brasil na ocasião e fiz a implementação. Então, com isso, nós conseguimos, uma vez que o portfólio estava todo convertido, nós conseguimos blindar. É o mesmo de você falar, todos os carros em São Paulo têm alarme. Pô, acabou, o fraudador agora sabe que ou ele vai começar a assaltar outra coisa, ou ele vai ter que se acostumar a correr do alarme do carro, que vai tocar na hora que ele quebrar, né? Então, assim, quando a gente olha para o contexto que está dado, né, como a gente falava de PIX, né? O desafio grande hoje, o que é?
alto volume transacional, né? Nós já vimos aí 1 bilhão de transações em um espaço de tempo muito pequeno, e a proporção de crescimento é daí para cima, né? Multiplicidade de canais. Nós não estamos hoje falando só de cartões de crédito, transações PIX, ou até mesmo os TEDs. O TED é real time, mas os DOCs que tinha tempo para verificar. Não, hoje está tudo muito nervoso, né? E cada canal com uma necessidade específica para detecção de anormalidade, né? E o que é pior, transações em tempo real e irreversíveis. No cartão de crédito, você tem a capacidade de mediar, né? Depois, através do ciclo de disputas. Aqui, não. E um contexto de anonimato total, né? E fraudadores cada vez mais sofisticados. Bom, diante desse cenário todo, qual que é o grande desafio, né, gente? Então, vamos lá. Milhares de transações passando por segundo, onde você precisa tomar uma decisão, não mais, ainda em muitos casos, com base em dados consorciados, mas não deveria. O objetivo é chegar no dado, no padrão individualizado. O Guto transacionando e não o Magaldi transacionando. O jeito que o Magaldi transaciona talvez tenha alguma semelhança comigo, mas não vai ter semelhança com muitas pessoas. E tratar isto como um objeto de alerta prejudica muito o sistema, né? Então, assim, os padrões cada vez mais complexos por conta dessa diversidade e multiplicidade de transações e sistemas que são sistemas legados que não estão preparados para isso, porque eles operam em silos. E não tem nada de errado estar trabalhando assim, porque a gente tem a mania de bater a foto e criticar o para trás. Mas não, veio evoluindo nesse sentido. Tanto é que quando você vê hoje as organizações novas do novo momento de digitalização, elas já começam trabalhando pensando em enterprise, em como trabalhar todos os canais de forma integrada, né? Então, isso é simplesmente realidade, né? Então, assim, o grande problema que hoje nós temos de prevenção à fraude na indústria, excesso de alertas falsos, ou seja, o sistema alarmando desnecessariamente, uma experiência ruim do consumidor. Quem nunca teve uma transação legítima negada e você realmente fica muito chateado porque, putz, por que não está passando? E aí a coisa não anda, né? E do ponto de vista de negócio, olhando as instituições financeiras, perda de negócio, uma transação que é legítima, que deveria ter sido concluída e que não foi concluída, além de todo o atrito com o cliente, né? Então, assim, com base na nossa experiência aí de mais de 20 anos de implementação de soluções para prevenção à fraude, a gente elencou aí 5 grandes temas, tá? O primeiro grande tema é modelos ágeis, tá? Utilização de machine learning e inteligência artificial para detectar novos padrões emergentes e sugerir novas regras em tempo real, tá? Ou quase real, em muito espaço muito curto de tempo, né? É importante você ter em mente que você precisa de uma solução específica de fraude. Não se deixe levar por projetos de data science que também pretendem combater fraude, tá? O outro, número 2, e não tem ordem, tá? Peer profiling. A sua capacidade de fazer o quê? Em tempo real, você dissecar as relações. Então, se eu estou mandando um Pix para o Magaldi, o Guto já mandou Pix para o Magaldi? De quanto que é? Esse valor ele está dentro do limite? Não, de repente o Guto não mandou. Mas e o Magaldi já recebeu de alguém? O Guto já mandou para alguém? E o estabelecimento? Ou seja, ver todo o contexto e reproduzir aquele contexto, né? Omnichannel, não dá para ser silo. Tem que ser realmente através da companhia como um todo, porque um canal ajuda o outro na detecção. A outra, adoção de uma arquitetura aberta, né? Adoção de ciência de dados, ou seja, não vale a pena estar amarrado num fornecedor que é caixa preta quando você tem um investimento que é longo prazo, é 5 a 10 anos, não tem outra forma de fazer. Então, é muito importante que você tenha a possibilidade de trazer coisas que estão surgindo e incorporar.
E a outra coisa que a gente falou em excesso aqui já, que é toda a utilização de dados de cyber para compor a decisão da transação, do que fazer com a transação. Essas são as 5 lições, mas em síntese, gente, o que todo mundo quer, todo cliente quer, velocidade, segurança e conveniência. Se a gente responder essas 3 palavras, a gente vai ter o que todo cliente precisa. É isso aí, Magaldi. Legal, se a gente for pensar de maneira holística, a experiência do cliente passa por uma experiência segura, a gente não pode ignorar isso de maneira definitiva. Vou perguntar aí para o Alexandre, desses 5 tópicos aí, qual que é a perspectiva dele em relação a essa questão da prevenção de fraudes? Esses modelos falam com a tua experiência? Poxa, ótimo ponto aí que o Guto colocou. Gostei muito aí que o desafio é saber o jeito, né, que o Guto faz Pix versus o jeito do Magaldi, né, que é a análise comportamental, né. Isso me lembra até uma discussão recente, né, sobre quanto compute, né, porque o poder computacional em função do volume é tão necessário que está se discutindo muito a questão de quanto compute ou novos modelos computacionais que desafiam aquilo que foi criado lá para o Dr. Victor von Neumann, né, em 1950, né. É isso mesmo, tipo assim, a gente está resolvendo problemas novos numa arquitetura computacional que foi desenhada em 1950, né? E desde lá está presente no celular, teve várias sofisticações, uma melhoria do silício, mas a arquitetura é a mesma. Eu acho que isso interessa muito o que o Guto está falando, porque se a gente está... o regulador cada vez coloca pressão maior. O caso do Pix é um bom exemplo, né? A transação tem que ser comitada em 10 segundos, né? Então, em 10 segundos, você tem que ter a habilidade de avaliar aquele comportamento daquela transação, ir no histórico, fazer uma comparação com todo esse modelo, trazer, né, para esses modelos de machine learning aí, do peer profile que o Guto comentou, e tomar uma decisão se aquilo é um falso positivo, né? Quer dizer, é uma coisa legítima que aparentemente é falsa, ou é um falso negativo, que é o pior, né? É uma fraude sendo comitada como legítimo, né? O desafio é grande e eu acho que isso, no meu ponto de vista, passa por ter realmente uma reformulação da arquitetura computacional que a gente endereça hoje. Tá? Acho que nós estamos ali, do ponto de vista de tecnologia emergente, ali no beira do abismo, né? Onde a gente vai ter que cruzar esse Grand Canyon aí, não tem jeito. Tem que se rever, na verdade, a fundação de como você faz esses modelos, principalmente comparando aí os modelos que foi implementado lá no passado versus agora. O Guto também comentou, né? Se a gente comparar o SPB, né? Que foi um sucesso na época de implementação, modelo para o mundo todo, versus o SPI, a gente deu um salto de inovação gigante. O Brasil está aí como um benchmark, né, de adoção nisso, né? É uma democratização, né? Muitas empresas, inclusive, que não eram do mercado financeiro, através do Pix, agora participam desse modelo. Mas o desafio do ponto de vista de segurança e fraude, eu acho que passa necessariamente pelo modelo e arquitetura computacional para processar esses dados. Do ponto de vista de camada inferior, desenvolver algoritmos, TAI, ML, está resolvido. Mas a arquitetura aqui embaixo hoje é um limitador quando a gente tem a variável tempo. Você tem que fazer isso dentro do universo de tempo, especificamente do Pix, são 10 segundos para tomar a decisão nisso. Esse é o meu ponto de vista, viu, Manuel? Muito legal. Bons pontos aí, Alexandre. Eu acho curioso o Pix, né? O Pix é o primeiro sistema de pagamentos do mundo que oferece segurança de banco para você trocar mensagem a 1 centavo, né? E isso meio que caiu no gosto do brasileiro, né? E a gente, como sempre, usa as ferramentas ao nosso favor, né? Exatamente. E eu vou perguntar aí para o Gustavo, né? Gustavo, né, do ponto de vista de gestão de fraude, alguns componentes aí de destaque do ponto de vista de arquitetura do blockchain que previnem, evitam. Fraude, em geral, é um jogo probabilístico, blockchain é um jogo determinístico. Como é que as duas coisas convivem? Agora eu tirei antes de começar a falar, pessoal. Então vamos lá. É engraçado que eu tomei a nota de algumas coisas aqui e a primeira coisa que me vem, assim, que me vem claro à cabeça, já não é de hoje, né? Estou nesse mundo do blockchain desde 2015, é que assim, o blockchain ele acaba sendo cross, né? Ou complementar
a essas tecnologias emergentes e a esses problemas dos anos 2021 aí, né, vamos dizer assim. Então, muito se comentou aí sobre a forma de aproveitar os dados, assim, assim, de certa forma o blockchain, uma das principais características do blockchain é da qualidade do dado, né? Então, você conseguiu organizar, orquestrar, distribuir de uma forma correta e de uma forma mais eficaz o dado para as partes que estão transacionando, então, e no momento que elas precisam ter acesso ao dado. Então, assim, de certa forma, respondendo diretamente a sua pergunta, Magaldi, eu acho que o blockchain é complementar a tudo isso, né? Então, você tem, de certa forma, alguns componentes do blockchain que nativamente trazem aspectos de segurança, mas que sem, como disse muito bem o Guto, sem uma análise em cima da particularidade de cada um, sem o uso de uma inteligência artificial para fazer de forma rápida esse mapeamento, sem, como disse o Alexandre, sem uma capacidade computacional relevante para você fazer isso dentro de um tempo hábil. Então, assim, tudo isso vai se complementando para chegar na solução que, de fato, possa endereçar essa questão toda de ataques, ou de segurança, ou de fraude, ou de tudo que a gente vem conversando durante esses temas, né? E, obviamente, tudo isso tem que ser base para uma moeda digital soberana. Se um banco central for emitir uma moeda, ele tem que estar preocupado com isso tudo, não só com o aspecto transacional, né? O Guto comentou disso, como é que funciona em termos de volumetria, e hoje você tem uma evolução muito grande, principalmente nas arquiteturas de blockchain nessa linha, né? Mas também assim, a preocupação em relação à fraude, em relação a ataques e tudo mais. Então, o blockchain ele acaba compondo, ele acaba sendo cross, ou eventualmente ele acaba sendo a fundação para os dados, para as informações, onde você consegue extrair dali ou eventualmente gravar ali e rodar outras tecnologias emergentes ou outros sistemas por cima, né? Então, acho que esse ponto, eu acho que é muito complementar. Uma coisa que o Guto comentou no começo da fala dele também, a questão de você, aliás, não sei se foi o Guto ou se foi você, assim, mas a questão do que a gente fala, a evolução que a gente vem seguindo em relação ao movimento das fintechs, ao movimento dos novos entrantes que você tem. A gente está no mundo hoje, 2020, a gente está 2020, 2021, a gente está vivendo o momento Open Banking, mas olhando a médio e longo prazo, a gente vai entrar no momento que está sendo conhecido aí como Embedded Finance ou Invisible Finance, cada um tem um nome aí, mas basicamente o que é você desacoplar os serviços financeiros da figura dos bancos. Então, eventualmente, você começar, assim, e essa via tem duas mãos, é você começar a consumir serviços financeiros dentro da tua experiência do Omnichannel, que o Guto comentou. Então, você tem uma experiência, uma jornada diária, onde você tem experiência com diversos serviços digitais, aplicativos e qualquer coisa que seja, e você começar a consumir serviços financeiros desses dentro da tua jornada, sem necessariamente você falar, puta, eu preciso, sei lá, tomar um empréstimo, eu preciso pagar uma conta, eu vou ter que entrar no site do banco. Não, eventualmente você já está ali num canal que você está utilizando e você tem esse acesso. E vice-versa. Então, você ter essa fusão entre serviços financeiros tradicionais e a jornada do consumidor, a jornada do cliente, e que vai ser outro baita desafio aí para a Dell, para a IBM, para todos os participantes desse ecossistema que estão tentando bloquear e analisar todas essas transações, né? Então, assim, a própria R3 tem muito forte uma diretriz relacionada a digital payments. Então, a gente tem projetos acontecendo com a Mastercard, por exemplo, que envolvem também a questão de fraude, a questão de liquidação, você fazer a liquidação, toda a parte de DVP, né, de Delivery versus Payment, ou de Payment versus Payment, usando o rail a trilha da Mastercard, mas fazendo o settlement no blockchain. Então, tem a liquidação no blockchain. Então, assim, tem uma série de iniciativas que a gente vem conversando e para finalizar, eu queria só ressaltar rapidamente o potencial de você ter ativos programáveis. Então, assim, a questão pode ser uma moeda, pode ser qualquer tipo de ativo, mas imagina na situação atual do auxílio emergencial,
onde se você pudesse, por exemplo, distribuir os R$600 de uma forma do real digital, programado ali dizendo, ó, esse dinheiro só pode ser usado em supermercado, farmácia, ele tem uma validade X, ele só pode comprar determinados produtos. O poder de você conseguir programar um ativo digital, seja uma moeda ou qualquer outro tipo de ativo, é algo também imensurável que você tem que colocar nessa conta aí. E volto para você, Magaldi. Roubei os minutos que o Alexandre me deixou aí. Não, muito bom. Acho que essa questão do dinheiro programável é também embutir regras de prevenção à fraude no ato de consumo, né? Então, você começa de novo, a gente volta na discussão das camadas ali, que eu acho que é super relevante. E agora a gente vai, né, assim, tentando amalgamar tudo que a gente discutiu aqui, e até fazendo jus ao tópico principal, né, o título do painel, que é a tecnologia equalizando o jogo. Eu fui anotando aqui durante o papo com vocês algumas das tecnologias ou tendências tecnológicas que, em teoria, né, trazem essa equalização no sentido de que entrantes ou incumbentes têm o mesmo acesso e podem reinventar ou criar novos modelos de negócio baseado nisso. Vou listar aqui, aí a gente troca uma ideia em relação à opinião de vocês em relação a quais os verdadeiros impactos dessas tecnologias. Eu vou citar aqui, obviamente, a tecnologia de computação em nuvem, né, que democratizou bastante a questão de infraestrutura, internet das coisas, blockchain ou DLTs, como os conduítes transacionais, os ativos digitais, inteligência artificial, machine learning e associados, edge computing, quantum computing e a questão do tudo as a service, né? Hoje em dia, isso já é uma realidade e pode vir a fazer com que as tecnologias se tornem efetivamente acessíveis às companhias, democratize, né, a possibilidade de utilizar essas tecnologias de maneira a gerar inovação e a criar um aumento de competitividade. Então, isso, obviamente, é uma lista não exaustiva. Eu vou passar a bola para o Guto. Guto, comenta para a gente sobre essas tendências tecnológicas, né, especialmente aí no âmbito, né, da tua expertise em relação à gestão de fraude, o que torna dessas tecnologias todas que a gente vem comentando no painel o jogo mais equalizado para prevenção e gestão de fraudes. Obrigado, Magaldi. Na realidade, é de uma felicidade muito grande, né, a gente fazer esse debate nesse momento, porque depois de falar de tantas tecnologias, a gente converge finalmente nas conclusões, né? E, assim, a gente na IBM, a gente fala muito que a gente está muito focado em inteligência artificial, né? E o ponto principal da inteligência artificial é que a gente costuma dizer, sem IA não tem AI. Sem Infrastructure Architecture não tem Artificial Intelligence. É um pouco da direção que o Alexandre estava indo, né? Ou seja, eu sofri isso como gestor uma vez, onde eu tocava uma operação de seguros para automóveis e eu tinha os dados dentro de casa, mas eu não conseguia tirar a inteligência dele, pela complexidade, pela falta da arquitetura dos dados. Então, assim, a inteligência artificial não tem o que se discutir. Hoje, e até por ver o movimento que a IBM faz de redirecionamento estratégico da companhia, a gente tem uma crença muito grande, esse mercado é um mercado de $1 trilhão, um mercado extremamente importante e uma tecnologia que vai viabilizar muita coisa. Muito tem para se fazer, de fundação, né, organizar os dados, estruturar, para você poder tirar e utilizar o valor, né? Infuse o valor, né? Agora, tudo isso nós estamos falando em quê, né? Nós estamos falando num ambiente extremamente diversificado. E aí, quando a gente fala de cloud, né, é importante mencionar cloud híbrida, né? Mais uma vez, não dá para ficar preso em uma única nuvem, né? E porque a coisa hoje em dia ela é muito dinâmica e você precisa ter capacidade de digerir o seu workload distribuído. Então, assim, o que eu considero a parte de cloud computing em nuvem híbrida, a parte de
inteligência artificial para realmente utilizar os dados e extrair dos dados o valor que eles têm, né? E criar relações com os clientes que são relações que são valiosas para o cliente, né? Do ponto de vista de segurança, é inegável a parte de blockchain. E aí eu queria finalizar falando a respeito do que eu vejo hoje no cenário, né? Nós temos uma conjunção onde nós temos players dominantes e entrantes, né? E do lado dos dominantes a gente tem dados em abundância, acesso aos clientes, mas processos rígidos, legados não flexíveis necessariamente, e distração. Distração no sentido de todo mundo no dia a dia vendo o seu cercadinho e sem condição de realmente pensar no disruptivo, no diferencial e aquela dificuldade, né, de mover coisas num contexto já solidificado. Do outro lado, nós temos aí os entrantes, né, com acesso a tecnologias disruptíveis, acessos baratos, hoje até o cloud computing popularizando tudo, não precisa fazer investimentos muito grandes de início, né? Agilidade, uma capacidade muito grande de pivotar, como vai numa direção, não está dando, reajusta e define a direção. E, assim, com um acesso ao capital de risco que muitas vezes está até em abundância. Então, assim, é um paradoxo, né? E a gente vê, na interseção, a gente vê o quê? O Open Banking, né? Ou seja, isso dando acesso a toda essa capacidade de criação, de falta de barreiras para realmente começar a acessar aquelas bases de dados e gerar os produtos. Então, assim, é uma dinâmica interessante de participar e ver acontecer, porque realmente o vencedor, o ganhador nesse negócio vai ser o consumidor. A outra coisa que eu queria contar é qual é o grande perigo que eu vejo nisso. Sempre que vem alguém com um modelo de negócio, normalmente ele tenta atacar a riqueza do modelo de negócio de alguém, levando o benefício dele e entregando aquilo de graça. Então, isso é um negócio... Pega, por exemplo, o que era o SMS. Todo mundo usava SMS. Era caro pra caramba. Surgiu o WhatsApp, todo mundo saiu do SMS. Acabou o negócio, né? E nós temos outras situações semelhantes no mercado, onde o cliente usa de um excesso de valor gerado numa indústria e começa a destruir aquele valor, oferecendo o produto dele e aquele valor de uma forma gratuita ou marginalmente para que ele alavanque o produto dele. Então, eu vejo aí muito potencial, mas eu vejo também muita disrupção e uma queda de braço muito grande aí no futuro próximo. Magaldi, de volta para você. Obrigado, Guto. Vou passar a bola aqui para o Alexandre para ele fazer a análise dele em relação a isso. Acho que, em princípio, eu concordo que quando você equaliza o acesso a tantas tecnologias, o que ganha é o modelo de negócio vencedor, mas, de certa maneira, também aumenta, né, o bolo. O que você acha, Alexandre? Não, bom ponto que vocês colocaram. Eu queria começar meu comentário aqui visando, por exemplo, o ambiente de negócio do Brasil. Eu acho que o ambiente de negócio do Brasil permite que a gente tenha, na verdade, essa democratização do entrante, fintech e todas as corporações que chegam nesse mercado, que já estava consolidado, mas que, por essas inovações, está sendo reinventado. E é importante até você ter, por exemplo, no mercado financeiro especificamente, os tradicionais, os grandes, para dar segurança para o processo. Eu acho que é isso até que o papel do Banco Central tem feito com êxito, assim, eu confesso até que surpreendentemente bom o modelo que está criando. Está pegando lições aprendidas de outros países, principalmente lá de UK, pegando modelos do mercado asiático, trazendo para um ambiente regulado, onde ele traz os grandes e permite, na verdade, que você tenha um ecossistema de desenvolvimento de negócio para o pequeno em condição de igualdade, com segurança, com tecnologia. Eu tenho acompanhado muito o laboratório do Lift lá, do Bacen, né? Poxa, o sandbox perfeito para você desenvolver, acesso
barato das tecnologias emergentes, desenvolvimento, criatividade, e nisso tudo, na verdade, você tem um ambiente propício de negócio. Daí vem as tecnologias emergentes, que a gente tem por outro lado, a gente tem tanta competência nessa questão do Bacen que eu falei, aí o 5G fica uma discussão ideológica, né, por meses, tal, se arrastando, e isso poderia trazer, de novo, um novo patamar de plataforma, desenvolver novos negócios, criatividade, e acelerar muito mais do que a gente está vendo hoje, né? Mas se você olhar mesmo nesse cenário, né, de total dicotomia, a gente teve no ano passado, eu peguei um dado, de 50 rodadas de investimento em fintechs no ano passado. Isso é extraordinário, mostra, na verdade, que todas essas empresas que estão chegando, elas têm condição de igualdade, estão compondo o negócio, né? A gente vive, na verdade, um cenário hoje de cooperação, de fazer negócio junto, né, em novas plataformas. Eu acho que esse é o grande história boa do que o Brasil está proporcionando. E a tecnologia é o meio disso. Agora, não existe aquele modelo de fácil, né, e simples, né? Por exemplo, o Guto comentou bem essa questão do hybrid cloud. Nós acreditamos, a Dell acredita muito nessa questão do hybrid, por vários fatores. Primeiro que, se eu pegar tradicionalmente, os maiores bancos hoje têm lá arquiteturas que não vão mudar nas próximas décadas. Vai ser uma constituição devagar, paulatina, ninguém vai fazer um cavalo de pau, Big Bang vai mudar tudo isso. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Então, os modelos híbridos, seja de cloud, ou seja de qualquer outro tipo de arquitetura, eles têm que conviver com isso. O segundo aspecto é mão de obra qualificada. No Brasil, hoje, falta gente. Se você chegar no mercado hoje, colocar um processo contínuo de contratação, abrir 100 vagas, se você der muita sorte, você vai contratar 3 do que você está procurando. E aí você vai ter que manter esse processo contínuo de contratação, sem dizer que existe ainda uma competição, né? Se hoje, por propósito, né, você pegar um talento, aí, um cara que está saindo de um centro de aceleração aí, de financeiro de qualquer um deles, e dar uma proposta para ele, pedir para ele trabalhar lá em Interlagos, ele fala, não, Interlagos eu não vou, eu não estou aqui para isso não, porque é muito raro, tem essa condição de formar gente, né? Então, assim, eu acho que o ambiente de negócio é perfeito, tem alguns problemas de tecnologia emergente, regulatórios, tudo que depende mais do governo, mas, por outro lado, do ponto de vista do mercado financeiro, nós estamos muito bem aí suprindo com o Bacen, o campus tem colado mensagem muito forte no mercado, dessa democratização dos acessos por meio da tecnologia. Agora, tem uma questão, na verdade, que a gente vai sofrer nos próximos anos, eu acho que para ter essa condição de igualdade, que é a qualidade e os talentos, mão de obra. E aí até eu me faço, na verdade, desse novo modelo que a gente está no remoto aqui, como um grande pensamento, você pode contratar talento hoje em qualquer lugar, né? Eu sei que a língua é um problema nosso, mas desse modelo remoto aqui, tanto eu estava falando com o Magaldi, né, com o Guto e com o Paro, aqui de São Paulo, mas eu podia estar lá em Singapura, fazendo a mesma sessão com vocês. Assim. Eu acho que é isso que vai acontecer. A gente vai ter que, na verdade, encontrar os talentos que foram despatriados do Brasil ou outras línguas que podem, na verdade, permitir com que a gente dê o próximo avanço e aí sim, realmente, tornar a concorrência de igual para igual daqui por diante. Que não é mais um problema de tecnologia. Na minha opinião, hoje o limitador é a capacidade intelectual e a mão de obra que chega nesse mercado super desafiador. É isso, Magal. Muito legal, muito legal. Obrigado, Alexandre. Realmente um ângulo interessante aí do teu comentário, né, do capital humano, né, que também é um recurso que, infelizmente, a gente ainda tem uma certa limitação. E concordo contigo em relação ao Banco Central. A gente, nas experiências internacionais, tem muito bom feedback de outros bancos centrais em relação ao Banco Central brasileiro, e isso realmente é algo para a gente se orgulhar. E aí, Paro, em relação a todas essas tecnologias emergentes e essa democratização do acesso, como é que isso chacoalha o mercado aí? Cara, primeiro eu gostaria só de desafiar, não desafiar, vou convidar o meu amigo Alexandre José, se ele já acha difícil contratar um técnico em qualquer uma dessas tecnologias, tenta alguém de blockchain que você vai gostar também do desafio, viu? Cara, mas é um desafio, assim, desculpa continuar um pouco nesse tema, mas assim, ele tem total razão do mundo, assim, eu lembro, desde a
minha vida passada, meu empregador anterior, quem me conhece sabe que eu vim da Microsoft, estou na R3 desde de agosto de 2018, mas já existiu o desafio, assim, eu lembro estou falando números de 2017, assim, talvez, que você tinha, sei lá, 250 mil vagas de cientista de dados abertas nos Estados Unidos, e assim, se juntasse todas as faculdades do mundo, não dava isso de gente estudando para entrar, e essas vagas, elas cresciam exponencialmente, então assim, é por isso que é tão importante a inteligência artificial aí, que o nosso amigo Deep Learning e tudo mais que o Guto trouxe para a mesa, né? Se você não treinar a máquina a executar esse tipo de papel, você acaba não conseguindo endereçar, né? Mas, assim, voltando para o tema aqui, eu acho que, assim, o acesso, como você comentou, o nível de maturidade, ele cresce, não na proporção que a gente gostaria, vamos dizer assim, e também não necessariamente de forma igual no mundo todo, mas você tem um nível de maturidade crescendo, o acesso está cada vez mais democratizado, como vocês falaram. Eu gosto muito de estudar não só produtos, mas tecnologias onde você tem você busca o custo marginal zero, que o Guto comentou. Eu acho que isso de fato é uma tendência e que você tem na escala, né? Então você vê isso em vários casos de uso. O que eu queria também aqui para trazer para a mesa, assim, a gente tem de fato olhado para esse lado de fraudes, esse lado assim de prevenção. A gente tem assim, de certa forma, trabalhado com vários parceiros para, como comentei, né, desde que seja no modelo de fundação ou no modelo de cooperação em alguns projetos. E eu não sei nem se a gente chegou a trazer aqui, mas a R3, dentro dessa linha, a R3 ela lançou recentemente um segundo produto que não tem absolutamente nada a ver com blockchain. Não chega a ser uma tecnologia emergente, vamos dizer assim, porque é uma tecnologia razoavelmente, não vou dizer que é antiga, mas ela já tem ali seus 10 anos, talvez, mas por conta dessa demanda, em paralelo aos projetos de blockchain que a gente vinha fazendo com várias empresas, bancos e demais, a gente desenvolveu um framework para explorar as tecnologias de confidential computing, então de computação confidencial. Então, hoje, a R3, além do Corda, que é a nossa plataforma de blockchain, a R3 tem um produto chamado Conclave, que nada mais é do que um framework para você implementar uma aplicação usando a tecnologia da Intel, a SGX, né, de computação confidencial. E por quê? Como eu disse, né, assim, vai um pouco de tudo que a gente falou, né, não só de treinamento, capacitação, mas qual que era a grande dificuldade? A gente sempre olhou, desde o começo da R3, sempre se teve o desafio de usar assim, a computação confidencial junto com blockchain. Em caso, vou dar um exemplo, um caso real. A gente tem um caso na indústria de seguros, aquele famoso duplo sinistro de carro, por exemplo, que o cara abre o sinistro em 2, 3 seguradoras. Por que nunca se resolve isso, né? Porque, de fato, as empresas não querem abrir as informações internas, os dados dos seus clientes, para as demais, para os concorrentes, para que eles validem se aquele sinistro já foi aberto ou não. Então, todo mundo acaba precificando a fraude e isso vai no custo da pólice. Porém, assim, mundo novo, novos entrantes, com tecnologias que possibilitam você fazer uma emissão de proposta, uma gestão de seguro muito mais eficiente, muito mais barata, as margens caem, então as pessoas começam a olhar para isso. E você usando, de fato, essa tecnologia, por exemplo, ela permite que você, dentro do hardware ali, você consiga compartilhar um algoritmo com todos os participantes, mas não os dados. Então, eles têm a capacidade de responder sim ou não para uma equação matemática que você sugere ali em cima de um dado, de um sinistro que foi aberto, por exemplo. Então, você não tem necessidade que eles compartilhem informação, mas de fato eles conseguem confirmar se aquele sinistro já foi aberto ou não, usando simplesmente a tecnologia. Cara, é um novo desafio, é uma coisa nova, isso já existia. O que acontecia é que era muito complexo de se implementar. E aí o que a R3 fez foi, de fato, criar um acelerador. Então, ela criou como se fosse um wizard de next, finish,
para você conseguir criar uma aplicação de forma muito rápida. Se dá risada, né, Magaldi? Mas é assim que desculpa, o pessoal não está vendo a risada do Magaldi. Pessoal, desculpa pelo spoiler aí. Mas, de fato, a ideia era simplificar e a gente tem tido bastante sucesso também com esse segundo produto e a gente, obviamente, em alguns dos casos, você tem a distribuição da informação, né, usando a tecnologia de blockchain, mas não é necessariamente um produto, um depende do outro. Então é isso, assim, eu acho que a tecnologia está aí, falta capacitação, mas, de certa forma, a adaptação vai ser feita e é começar a utilizar e volto para você aí, Magaldi. Obrigado, Gustavo. Queria agradecer vocês aí, Alexandre, Guto e Gustavo, pelas ideias, pelas informações que vocês compartilharam conosco. Fiquei muito agradecido aí pelo convite do Marcelo e do time para participar com vocês aqui. Acho que foi uma grande troca de experiências e informação. Eu acho que, assim, tentando consolidar um pouco de tudo que a gente discutiu aqui, acho que a gente acaba tendo não só tecnologias facilmente disponíveis e de maneira democratizada, mas tem uma tendência que eu reparei, que é a história do no-code, né? Tem o code como um idioma novo e quase que obrigatório para os novos entrantes, profissionais mais novos que querem estar envolvidos no mercado de trabalho em geral, mas também tem uma tendência grande das soluções trazerem essas ferramentas no-code, que é para quem não é da tecnologia poder fazer uso de tudo isso que a gente discutiu aqui. Então, é quase que uma torcida para que isso realmente pegue e escale, para que a gente possa diminuir, inclusive, até esse gap educacional entre você não saber nada e você conseguir resolver um problema de negócio. Então, fica aqui os meus votos de que isso realmente seja uma tendência e confirmada e cada vez mais presente aí no mercado de trabalho. E sendo assim, pessoal, agradeço vocês que nos acompanharam aqui no painel hoje também e fiquem aí no aguardo para as mensagens da organização do evento. Obrigado, Guto, obrigado, Alexandre, obrigado, Paro, prazer falar com vocês, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, pessoal. Muito bem, nossos agradecimentos, né, ao Alexandre, ao Paro, ao Guto e à Magaldi, que conduziu essa proveitosa conversa. Bom, nós faremos agora uma pausa para um café e retornaremos às 16 horas com o painel Open Banking, novas perspectivas para pequenos negócios. Aproveite, inclusive, esse tempinho para avaliar o nosso painel. É muito rápido, aqui abaixo da tela de transmissão. É só clicar, jogo rápido, e você contribui positivamente para que possamos sempre aprimorar o nosso evento. E também aproveite para visitar a seção de Virtual Networking. Tem, inclusive, acesso a conteúdos exclusivos, além, claro, de interagir com os patrocinadores e agendar uma reunião para conhecer aplicações inovadoras de tecnologia no mercado financeiro. A gente se vê daqui a pouquinho, às 4 da tarde. Até mais.